Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje aqui sobre o KNCR11. Ele é um dos fundos imobiliários de papel mais conhecidos da Bolsa. Será que ainda vale a pena investir nele em 2025? É isso que a gente vai ver agora aqui com vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem a cotação dele, né? O valor atual dele está em 104,66. Ainda não abriu o mercado, né, ainda. O dividend yield dele, né, a média de dividendo nos últimos 12 meses é 12,78. Então, o que equivaleu aqui a um pagamento de R$ 13,36. É um dividendo que ele é bom, né? Tem que lembrar que ainda é isento, né, de imposto. Então, 12%, 12,78% ao ano isento, né? Acaba pagando até melhor do que a Selic ali, porque você tem imposto lá que está incidido. Nos últimos 12 meses teve valorização de 10,9%, que é razoável, né? A gente sabe que ainda não está no melhor período, né, para os fundos imobiliários, mas é um ponto bem interessante, beleza? Ele é um FII de papel, né? O foco dele aqui é em papel, então a gente consegue ver aqui nas informações gerais, né? Segmento de títulos e valores imobiliários, o segmento deles é de papel, tem uma gestão ativa, é da Kinea. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Vamos lá, aqui é a parte deles, né, o próprio site deles aqui, em que a Kinea fornece as informações e detalhes sobre ele. Então vamos ver o que aqui tem aqui, né? A Kinea Rendimentos faz a gestão de CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, com o objetivo de render 100% do CDI líquido de IR, tá? O início do fundo foi em 15 de outubro de 2012, a taxa de administração dele é 1,08 ao ano, não há taxa de performance, a cota patrimonial está em 101,93 e o patrimônio líquido dele é 7 bilhões e 798 milhões de reais. Aqui a cotação em mercado, né, a variação dela, que tem até o momento. Aqui, esse é um ponto interessante, que ele fala aqui sobre o posicionamento dos veículos, né, da própria Kinea. Então a Kinea não só tem esse fundo, né, tem mais outros fundos aqui, mas o que é interessante a gente ver, né? E esse do KNCR11, ele busca menor risco e retorno, diferente, por exemplo, de alguns outros fundos que a Kinea tem, beleza? Deixa eu até trazer para vocês aqui, desenhar aqui para vocês, ficar mais fácil vocês verem, né? Aqui que está o KNCR11, beleza? Então ele está mais aqui próximo, né, dessa parte de menor risco e retorno, beleza? Aqui está o IPCA e aqui está o CDI, beleza? Aqui a gente vê, por exemplo, que o KNCSC, né, ele tem um foco aqui mais centralizado, né, é uma média, né, então é meio, né, vamos dizer assim, risco, meio, retorno, vamos dizer assim, ele estaria no equilibrado, né, vamos dizer, aqui é equilíbrio. Aqui realmente para quem é mais conservador, então, para o KNCR11, que ele busca menor risco e acaba também tendo menor retorno, beleza? Então esse é um ponto interessante aqui sobre esse fundo, né, do KNCR11, né, para quem quiser, por exemplo, maior risco, retorno, aí você teria aqui, ó, o KNUQ, lembrando que esse lado aqui é CDI, então, por exemplo, você tem o KNCR11, você vai ter um menor risco, mas ele tem um retorno aqui próximo ao CDI, né? Se aproximando aqui mais do nível do CDI, né? Enquanto, por exemplo, o KNSC, ele vai ter provavelmente tanto IPCA como CDI, né? O CANIP, né? Ele vai ter mais, provavelmente, foco em IPCA, tá? Então, isso é um ponto importante aqui dos fundos, né? Talvez você se sinta mais confortável em algo que está atrelado ao CDI, algo que está atrelado ao IPCA, algo que está atrelado aos dois, né? Então, isso também pode ser algo bem importante, tá? Aqui é cota, né, diária, 104,99, o ágio está em 3%, o spread que está em 1,16, vamos ver o que tem mais. Em termos de volume negociado, ele é bem negociado. Em dezembro do ano passado, ele chegou a ter um volume médio diário mensal de 22 milhões, né, bem alto o volume, mas em média aqui ele vai ficando a 12 milhões, 10 milhões, 10, 11, 12, então é uma variação muito boa, tem muita negociação, então vai ter uma liquidez muito boa. Aqui os dividendos por cota, né, eles têm aumentado ao longo do tempo, você vê que agora está tanto esse mês de julho, né, como agosto, foram os meses aqui que mais pagaram em torno de 1,35, né? R$1,35. Então ele está crescendo, né? No ano passado, há um ano atrás, né, ele pagou 0,95, depois pagou R$1,02, depois voltou para 0,95, aí foi subindo. R$1, R$1,07, R$1,04, R$1,16. Então ele vai oscilando aí esses valores. Aqui tem as informações da carta do gestor, né? Qual é o objetivo do fundo? Ele é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa, de natureza imobiliária, beleza? Importante lembrar isso, porque o KNCR, né, ele está atrelado aos CRIs, né? Então aqui ele diz, especialmente a certificados de recebíveis imobiliários, são os CRIs, e letras de créditos imobiliários, LCIs, beleza? É bom para, eles dizem, né? É bom para quem deseja realizar investimentos em uma carteira diversificada de operações de crédito privado. A aplicação inicial, valor referente à cota, de acordo com o preço que está sendo negociado na bolsa, né? Aqui tem um monitoramento, os rendimentos mensais são pagos mensalmente, no nono dia útil, buscando atingir 100% da variação do CDI, líquido dos custos do fundo e isentos de imposto de renda, tá? Então, claro, você buscando 100% da variação do CDI, líquido aqui, né, dos gastos que tem no fundo e isento de imposto de renda, é bem interessante, porque aí você busca um CDI líquido, bem dizer, né, sem custo nenhum, tá? Que já é um valor bem razoável. Prospecção, avaliação, aquisição, beleza. São essas informações aqui. Aqui tem a carta do gestor, né? Eles chamam de carta do gestor, que aqui tem os detalhes de todas as informações, tá? Isso do último período, foi em julho de 2025, esse lançamento aqui. Então aqui, ó, qual é o patrimônio líquido dele? 7,8 bi, tá? Cota patrimonial que estava em 31/7, estava em 101,88. A cota do mercado está em 104,99. O que é que isso significa, né? Que ele está sendo negociado com PVP acima de 1, né? Porque
vai estar 1,01, por exemplo, 0,2, mais ou menos isso, porque ele tá, a cota do mercado está acima do valor patrimonial, beleza? Aí beleza, aqui tem, ó, posição no final do período. Ao fim de junho, a Kinea apresentava uma alocação em relação ao seu patrimônio de 102%, 102,9% em ativos alvos, 5% em LCI e 0,1% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI e em CDI corresponde a 102,6% do patrimônio do fundo, com uma remuneração média de CDI mais 2,24 ao ano, o que é muito bom. E com um prazo médio de 3,9 anos, tá? Então ele dura esse período de 3 a quase 4 anos, vamos dizer assim. Por fim, ressaltamos que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo. Para mais detalhes, vê a seção de resumo da carteira, beleza? A distribuição de dividendos. Os dividendos referentes a julho, né, cuja distribuição ocorrerá no dia 13/8, são de 1,35, né? Lembrando que essa carta aqui foi divulgada em julho, né? Então já teve esse pagamento. Representa a rentabilidade isenta de imposto de renda para as pessoas físicas. De 1,32% considerando a cota média de ingresso, enfim, que corresponde a 104% da taxa de DI. Beleza. Aqui o início do fundo, aqui eles dizem que a taxa de administração é 1% ao ano. É um pouquinho estranho comparado com o que eles têm de informação aqui no próprio site deles, que aqui eles dizem que é 1,08. Tá, é porque é o spread da taxa de administração, tá vendo? Tem 0,08, então tem esse spread, por isso que ele fica 1,08. Por isso que tem essas discrepâncias aqui. Aqui eles colocam as principais movimentações, isso é legal para quem tem esse fundo, para quem pretende adquirir, para saber essas movimentações que estão acontecendo, né? Então, por exemplo, neste mês realizando meus investimentos em 2 novas operações, no valor total de 152 milhões de reais, beleza? Mais detalhes são abaixo. Então aqui, ó, quem que é o devedor, né? JRM Irmãos Mufato, o volume foi 111 milhões que eles aplicaram ali a uma taxa de CDI mais 2,50, beleza? Então que é um índice muito bom, né? CDI pagando ali seus 14,9 mais 2,50, lembrando que o CDI, que é a Selic, né, deve diminuir, vamos dizer, daqui para o ano que vem. Então, mesmo que ele vai diminuindo, você ainda tem mais 2,50 aqui, o que é um valor muito bom. Operação de CRI, aí aqui tem a descrição, né? A operação de CRI baseada em imóveis locados para o grupo Irmãos Mufato. O locatário atua no segmento de varejo e tem uma participação no mercado relevante na região sul e sudeste, sendo suas principais marcas as linhas Mufato Supermercados e marcas atacadistas. O CRI tem como garantias, isso aqui é muito importante, beleza? Não esqueçam disso aqui. Todo fundo que adquire um CRI, quando ele não tem uma garantia, você tipo pode tomar um calote e se quebrar. É mais ou menos parecido com o que acontece no Banco do Brasil. Mas aqui todas as movimentações que eles fazem, né, e essas dívidas que eles adquirem, sempre tem essas garantias. Então é importante você sempre ler isso. Tem garantia que um CRI você pode ter uma empresa quebrando. Vamos dizer, se essa empresa que quebre, essa JRM, Irmãos Mufato, digamos que quebrou, né? Então, e você não tem nenhuma garantia, você vai ficar com um dinheiro que foi perdido. Imagina aqui, 156 milhões que a pessoa que está devendo não vai pagar. É tipo isso, entendeu? Então, isso aqui é muito importante. O CRI tem como garantias a alienação fiduciária e cessão fiduciária de 8 imóveis distribuídos em diversas cidades. Cessão fiduciária complementar de outros 8 imóveis e aval do sócio do grupo controlador dos ativos. Então, vejam, eles estão se resguardando com várias garantias. Vocês vão ver que até esse outro aqui de baixo também tem isso. Esse aqui é do quem é o devedor, né? O CPSH, acho que é um fundo imobiliário, inclusive, do Shopping Iguatemi Boston. Ele tem aqui, ó, o volume que eles investiram foi 44,9 milhões, e a CDI mais 2,30. O CRI tem como devedor o fundo imobiliário Capitânia Shoppings, CPSH 11, e é baseado em uma participação detida no Shopping Iguatemi Fortaleza e em outros imóveis de boa qualidade detidos pelo devedor. A operação é respaldada pelas garantias de alienação fiduciária de 2 imóveis, alienação fiduciária de cotas, cessão fiduciária de recebíveis e um fundo de reserva. Adicionalmente, a operação conta com convenantes financeiros e de cobertura mínima, os quais serão monitorados periodicamente para acompanhar a conformidade e a saúde financeira da operação. Então, eles têm algumas garantias aqui, nesse caso desse segundo, como é um fundo, em que eles precisam ter um acompanhamento e monitoramento deles, porque caso o fundo vá ruim, vá mal, essas garantias aqui são ruins, porque você tem aqui garantias que é alienação fiduciária de cotas, então você poderia adquirir ali cotas deles, entendeu? Tem aqui 2 imóveis, tudo bem os imóveis. Cessão fiduciária de recebíveis, tem que saber esses recebíveis. Fundo de reserva, beleza, caixa. Mas tem essa questão dos convenantes financeiros e de cobertura mínima, né? Os quais eles precisam aqui ser monitorados para você estar acompanhando, para saber se ainda valem, né? Porque se a garantia não for satisfatória para o que eles estão investindo, aí não compensaria ter esse tipo aqui de dívida, entendeu? Então, isso é um ponto muito importante quando se analisa fundos desses, principalmente fundos de papel, né? Como esse, que ele investe aqui em CRIs, em LCIs, que precisa ter essas garantias aqui para você ter certeza, na verdade, uma previsibilidade e garantia de que você não vai ter problema futuro ali, caso ele venha atrasar, beleza? Então, são pontos bem importantes. Aqui, esse resumo também, eu acho bem legal, esse tipo de resumo aqui, que ele mostra em que está investido, né? Qual é o índice que está incidindo aqui nesse fundo. Como esse fundo, a gente sabe que o foco dele é a parte de CDI, então provavelmente a maior parte vai ser CDI, tá? Talvez eles não tenham nada atrelado a IPCA, que é como eles têm realmente aqui, ó. A maior parte que eles têm é atrelada ao CDI, a CRIs, né? Então você tem 102,6%. Aqui você tem, ó, CRIs aqui também que estão na inflação, né? Atrelados à inflação, mas você vê que é só 0,3%, beleza? E LCIs, ele tem 5% que está alocado em carteira, que está em só CDI, beleza? 97% do CDI isento de IR, beleza? Não chega a ser 100%, mas já é um valor. E o outro
outro aqui, ele é 102,6% tá alocado no CDI, mais 2,24%, obviamente vai ter imposto de renda em cima, beleza. Quando você tirar tudo, pode ser que dê 100% do CDI ali líquido, beleza? Então o foco deles hoje maior, realmente ali é algo que está atrelado ao CDI, beleza? Aqui também diz por setor, né? Quais são esses CRIs que eles estão investidos, etc. A maior parte aqui é de escritórios, então tem 50,7% que está atrelado a escritórios. Vai depender muito de quais são esses escritórios, quais são as empresas, né? Você vai ter essa lista de quais são esses CRIs que eles investiram, e aí você pode analisar também se são empresas boas, se você acha que é uma empresa boa ou não, para continuar. Aqui em shops eles têm 18,9% alocado, aqui 9,3% em logístico, 9,1% em residencial, a outra parte aqui em residencial pulverizado e 3,7% aqui que são outros, beleza? Aqui também mostra a alocação, você vê que 99,7% é no CDI, tá? Só 0,3% aqui no IPCA. Aqui negociação e liquidez, né? Só para você ver aqui quanto foi transacionado, volume aqui 242 milhões, comparando aqui, acho que alguns meses, né? Correspondente a uma média aproximada de 10 milhões por dia. Aqui as informações contábeis, então o resultado de CRIs de agosto em torno de milhões, né? Então em CRIs aqui, ó, gerou 66 milhões, 65 milhões, 73 milhões. Agora no último foi 105 milhões, só no resultado de CRIs. O resultado de FIIs, né? Se eles têm investido, gerou aqui 2,1 milhões. E LCI 5,3 milhões, né? E aqui resultado intercaixa 1,5 milhões. Despesa do fundo são 7,9 milhões. Outras receitas não tem. Resultado líquido 106 milhões,9. Beleza? Foi distribuído no mês 103,3. Por que foi distribuído isso aqui? Porque normalmente os fundos distribuem 95% de forma obrigatória. Beleza? E aí o restante eles deixam em caixa. Ou eles vão investir em alguma outra coisa, né? Beleza? Aqui vai ter algumas informações explicando sobre o resultado do cupom e tudo mais. Rendimentos aqui dos últimos 12 meses. A gente já chegou a olhar isso aqui. E aqui está a carteira de ativos. Então você pode analisar cada um deles, tá? Cada um deles para você saber se faz sentido ou não. Aqui está em ordem pelo percentual da carteira, tá? Então, em ordem aqui, pelo percentual da carteira, você viu que tem maior alocação aqui na carteira é o JHSF Malls. JHSF Malls, se você analisar direitinho, ele é um fundo imobiliário, tá? JHSF, que provavelmente deve ter participações em shoppings e tudo mais. Então, se você quiser analisar no detalhe, mas você tá vendo aqui, ó, qual indexador? CDI, taxa de aquisição 1,86. Então, é CDI mais 1,86, beleza? Enfim, quem que é o emissor? É o True Securitizadora, provavelmente. E aí, isso aqui, quanto que foi adquirido? 352 milhões, beleza? Então, esse é o investimento deles e ele representa 4,2%. Se esse fundo, por exemplo, você achar que não investe bem, ou enfim, pode gerar algum calote, você tem que ver quais são as garantias que tem nele. Tem alguma garantia? Não tem garantia? Então, se não tem garantia, tá parecendo um japonês, né? Não tem garantia. Se não tem garantia, aí você tem 4,2% da carteira que vai sofrer aqui por conta do JHSF mal. Se você for aqui, por exemplo, analisar o segundo, essa Brookfield, né? BR12. Não sei se ela é de roupa, tá mais aparente. O emissor é a Alpea, CDI mais 2,15. Beleza. São 308 milhões que tem aqui alocados. 3% da carteira, 3,7%. Também tá indo bem. Olha outros aqui da Brookfield, tá vendo? Então você tem vários aqui da Brookfield. 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem 5 da Brookfield, que são todos aqui dessa mesma Alpea, né? Que é a securitizadora. Então, talvez você tenha vários no mesmo cara. Se você for somando aqui, ó. Soma aqui 2,6, 2,9, 3,3, mais esse outro aqui 3,7. Esse aqui já é um pouquinho diferente, mas também é Brookfield. Então você soma esses caras aqui, nada dá mais 10%. Só desse Brookfield aqui, BR12. E aí você tem que ver quais são as garantias que tem aqui. Ele é provavelmente o segmento de varejo, né? O segmento de varejo está dando certo. Então tem que analisar isso aqui, porque talvez seja uma alocação muito focada nesse cara, entendeu? Muito focada nesse cara. É engraçado, mas você vê que as taxas dele, você pegou aqui, ó. 2,15, 2,15, 2,15. É a mesma taxa, beleza? Só que você tem valores aqui que foram investidos de forma, talvez eles foram adquiridos em outros períodos, né? Em períodos diferentes, né? Obviamente eu estou analisando aqui a carteira completa. Então, quando que foi adquirido, né? E por que tem só tem essa separação aqui, provavelmente? Porque para mim o certo seria agrupar, mas provavelmente como foram comprados em momentos diferentes, ele gerou um código diferente de ativo aqui, né? Se eles tivessem comprado no mesmo momento, que aí eles teriam um gasto aqui nada 600, 700 milhões de uma vez só, né? Talvez os investidores iriam estranhar. Mas como ele foi comprado aqui em momentos diferentes, não sei, assim, eu falo em momentos diferentes, mas se você vê que a taxa é a mesma, isso é uma coisa também que estranha um pouco, porque normalmente em momentos diferentes você pega uma taxa diferente, tá? Então pode ser que eles pegaram também no mesmo dia e foram separando as compras, tá? Isso é bem importante assim de analisar, porque estranha muito uma concentração no mesmo devedor imobiliário, beleza? Tá muito alto aqui, mais de 10% da carteira só para esse Brookfield aqui. E ainda tem esse outro aqui, Brookfield é de Sigma, certo? Que eu acredito que também deve fazer parte do grupo, beleza? Então é importante analisar isso, porque às vezes tem muita concentração, tá? E aí essa concentração pode ser ruim para a carteira, porque pode problema. E outra, ainda tem mais aqui embaixo. Olha um outro aqui, ó. Brookfield BR12, 184 milhões, tá? Então se você juntar aqui, nada vai ter quase 20% só no Brookfield, tá? Aqui também tem o JHSF, só que aqui já é BV States, aqui é JHSF Malls. Então você vê, CDI é 1,86, aqui você já tem CDI mais 2,92. Então deve ser também fazer parte do JHSF, mais um outro tipo de estrutura lá
dele, tá? Que pode ser escritórios, seja lá o que for, beleza? Então é importante ter isso, ter essa diversificação aqui, porque, ó, já tá até aqui, inclusive, o JRM Irmãos de Mufato, né? Que foi esse que foi adquirido agora recentemente. Olha um outro Brookfield aqui, ó, Brookfield CD Sakamoto. É óbvio, cada um pode ser que tenha sua própria estrutura, patrimônio, né? Talvez eles sejam descentralizados, mas no do BR12 tem muito. Tem 1, 2, 3, 4, 5 só do BR12, beleza? Então, às vezes a alocação demais assim num só é bem preocupante, tá? Esse outro aqui, ó, você vê também, ele também tem vários, ó. O Plaenge tem aqui em torno de uns 6, né? Só que olha o percentual que é de carteira. 0.0, 0.1, 0.1. Então, assim, um percentual baixo desse, não vejo problema nenhum de ter essa alocação, até porque é muito baixo. É coisa de 16 milhões, entendeu? Então, investimento baixo. Ó, um outro aqui, ó, do Plaenge aqui, ó, 0.3%. Então, se esse cara der problema, né? Tipo, você vai ter, se você somar todos eles aqui, nada, você vai dar 1% da sua carteira. Então, 1% da sua carteira teve problema, entendeu? Mas não é tanto assim quanto os outros, sabe? Então, eu diria que esse é um ponto bem importante da gente até lá. Bom, o vídeo era esse. É um fundo que ele é interessante, porque ele paga ali mais de 12% ao ano, né? Em média. É um valor muito bom. É isento de imposto de renda ainda, por enquanto. Mas o que é importante lembrar? Talvez ele tenha uma alocação muito específica em alguns devedores. E aí, esses devedores precisariam ter uma análise muito específica em cima deles, para ver quais são as garantias que se tem, entendeu? Se o contrato tá bem amarradinho, porque isso pode resguardar ou não. Mais de 10% atrelado numa empresa, aí já é um problema que eu acho que preocupa um pouquinho referente a esse fundo imobiliário. Ele não deixa de ser um fundo bom, mas é importante analisar no detalhe isso aqui, pra gente ver se faz sentido ou se não faz sentido, tá? Mas isso depende muito da sua análise, se você acha que isso pode ter impacto ou não, tá? Mas assim, paga bem, é consistente, vai ter meses que ele varia ali os pagamentos. Obviamente, por ter essas quantidades ali, talvez você tenha um devedor que pode atrasar um tipo de pagamento, mas eles têm algumas garantias em todo o tipo de investimento que eles vão incluindo ali. Então isso acaba sendo bem importante, e a Quiné é um ótimo gestor, tá? Nesse meio aqui de fundos imobiliários, beleza? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, bate no sininho aqui para você receber nossas notificações, dá like aqui no vídeo e comenta se você tem o KNCR11 na sua carteira, beleza? Obrigado e até a próxima.